Pessoal, bom, então a gente vai falar um pouco primeiro sobre higienização cirúrgica, tá? É um processo bem simples que, não sei, vocês já devem ter visto às vezes em algum filme, alguma série, né? Que as pessoas vão lá e utilizam de uma escovinha, aquela escovinha eu acho que vocês já devem ter visto. É uma Ah, escovinha. já Ela já vi. Ah, que bom. esfrega a Aqui, mão lá e joga água depois dá álcool, isso. né? Tem um produto especial lá, que é a base de um degermante ou a base de uma solução de iodo, que confere uma asepsia maior, né, durante a higienização e para depois colocar os itens estéreis, né? Essa aula normalmente eu dou no laboratório, porque vocês fazem essa escovação cirúrgica no laboratório. Porém, por conta das condições, né, gente, a gente vai ver um vídeo aqui então primeiro online e quando a gente voltar, eu levo vocês para o laboratório e explico tudo isso junto, tá? Vai ter que fazer um compactão, infelizmente por conta da pandemia, tá? Bom, pessoal, então a gente faz a utilização dessa escovinha, né? E depois, né, a gente faz tem cada procedimento, eu vou mostrar no vídeo. Depois, teoricamente, você estaria com as mãos, né, assépticas, estéreis, tanto que na hora, depois de fazer esse procedimento, o profissional, ele não pode encostar em nada mais. Ele já tem que estar com a máscara cirúrgica, né, para entrar dentro da sala operatória. Então, ele já precisa, teoricamente, se aparamentar diante disso, colocar já a máscara, né, e a sua roupa cirúrgica. Fez a escovação, então, da higiene, aí ele fica com as mãos igual fica no filme, dessa forma, entra pela porta que tem que ter aquela abertura de vai e vem, não pode ter maçaneta, porque ele não vai encostar a mão em nada mais. Pode abrir a porta com as costas, com o braço, enfim, e lá vai se paramentar. Como? Se for o primeiro profissional que vai fazer isso, ele pega, né, o avental cirúrgico pelas alcinhas, que tem umas alcinhas dele, coloca e depois colocam as luvas. Colocou as luvas, ele já pode manipular porque tá tudo estéreo, tá? Às vezes, né, ou aliás, na grande maioria das vezes, o técnico ou auxiliar de enfermagem vai fazer isso a primeira vez sozinho. Mas quando o cirurgião e os demais membros da equipe entrarem dentro da sala operatória, vai ser vocês que vai vestir esses profissionais. Como assim vestir? Vocês já vão estar todos paramentados, né? Todos estéreis. E aí vocês vão pegar, né, aquele outro avental cirúrgico, por exemplo, e vai entregar na mão vai vestir aquele médico, aquele cirurgião, né? E vai auxiliar, às vezes, com a luva também, já pega e abre a luva. Depois no laboratório eu explico para vocês certinho como funciona, tá? Fora isso, né, pessoal? Bem antes do médico, por exemplo, entrar e vocês auxiliarem nessa vestimenta, ou vocês vão fazer a montagem da mesa cirúrgica, né? Deixar tudo separadinho, bonitinho, né? Ou então vocês vão podem também ter a função de instrumentador cirúrgico, que é fornecer, então, esses instrumentais para a equipe, tá? E precisa de especialização, um curso para isso? Seria legal, gente, mas não necessariamente é um requisito para o cargo, ok? Agora então, gente, eu vou mostrar primeiro o vídeo para vocês da escovação cirúrgica, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Já viu alguma coisa, contar alguma experiência ou não? Não? Não. Não. Tá. Vou mostrar aqui o vídeo. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Tá. Sim. Caso não tiver som, vocês me avisam, tá? Ó, vou reproduzir. Tem como finalidade eliminar a microbiota transitória Tá tendo som? Sim. Tá. Isso. da pele e reduzir a microbiota residente. A duração deste procedimento deve ser de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias seguintes. É importante ficar atento ao tempo recomendado pelo fabricante do degermante. 2 fatores são essenciais para o procedimento:
realizar a técnica correta e um agente antimicrobiano eficaz. E, claro, a adesão da equipe de saúde. Os materiais necessários para a escovação cirúrgica são a pia cirúrgica e escova umedecida pela solução antisséptica, que pode ser PVPI ou clorexidina. Vamos ao procedimento. O profissional deve estar vestido com roupa cirúrgica e sem adereços, conforme a NR32. O primeiro passo é abrir a embalagem que contém a escova descartável. Após acionar a torneira, molhe as mãos, os antebraços e os cotovelos, um membro de cada vez. Inicie a escovação no sentido dos punhos para cotovelo. Após este passo, comece a fricção dos espaços interdigitais, dorso e palma das mãos. No mínimo 5 vezes em cada local. Por último, com o lado das cerdas, escove as unhas. Importante, lembre-se que as unhas devem estar curtas e, se estiver usando esmalte, ele deve estar íntegro. Agora enxague os membros no sentido da mão para o antebraço, até o cotovelo. As mãos devem permanecer sempre elevadas, retirando todo o resíduo do produto, preferencialmente em um movimento único. Sem encostar as partes escovadas, feche a torneira com o braço, acima da linha do cotovelo. Ou, se for o caso, a torneira será fechada automaticamente pelo sensor. Também é muito importante lembrar de não descer as mãos abaixo da linha do cotovelo. É isso, pessoal. Esperamos que tenha ajudado. Até mais. E aí, gente? Deu para acompanhar mais ou menos? Deu. Deu? E o que vocês acharam? Vocês pensaram que seria assim, que é um processo simples? O que vocês acharam? Achei que seria bem mais meticuloso. Bem mais meticuloso? Bom, gente, tem alguns hospitais que utilizam até de protocolos diferentes para essa higienização. Mas em si, o passo a passo não muda, tá? A diferença é que em alguns locais eles pedem para começar pelas mãos, né? Fazer um interdígito primeiro, a palma da mão, depois faz o dorso da mão e depois que vai para o antebraço, mas a técnica em si é a mesma do vídeo, tá? O que é super importante, que depois de fazer todo esse processo, não pode encostar mais a mão em nada, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se vocês vão fazer estágio dentro do centro cirúrgico, gente, mas se forem fazer, pelo amor de Deus, não contaminem nada, tá? Porque esse processo tem que ser garantido, para a gente evitar aí o risco de se contaminar o paciente e por aí vai, tá? Além do que, igual eu falei para vocês, depois de fazer esse passo a passo, a gente vai para a sala, a gente vai colocar o avental cirúrgico, que está estéril, né? A partir disso, coloca as luvas e só aí que vocês, como técnicos ou auxiliares, poderão manipular a mesa, que é a mesa cirúrgica, onde vai, às vezes, readequar os instrumentais e por aí vai, tá? Depois a gente vai fazer isso no laboratório, tá, pessoal? E eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem também, tá?
Bom, pessoal, além disso, outra coisa muito importante é o passo seguinte, né? Que é a montagem de uma mesa de instrumentação. Alguém tem alguma ideia de como seria esse processo, gente? A gente pode montar os instrumentais de qualquer forma, de qualquer maneira. Como que a gente faz a montagem de uma mesa cirúrgica? Alguém tem alguma ideia? Bem, ideia eu não tenho, não, mas eu acho que não pode montar de qualquer maneira. Não pode. Isso, já é já alguma coisa. Perfeito, Elaine. O que mais, gente? Vocês teriam alguma noção do Acho que que itens deve, será? Pode acho que falar. deve seguir algum padrão, né? Padrão Algum padrão. específico Perfeito. de sincronização, de colocar. E professora, colocar os Tipo, os instrumentos que vão ser instrumentos certos, usados. né, que vai ser usado. Uhum. Pro médico pegar, ou você pegar, ser mais fácil para você pegar. Porque se você pôr Isso. tudo Porque bagunçado, você dependendo vai de ficar cada procurando, né? cirurgia, depende de cada cirurgia também para você poder montar aquela mesa, né? Porque tem os instrumental é dependendo da cirurgia que vai ser feita ali naquela hora, né? Isso, exatamente, Bruna. Então, a gente tem vários fatores associados, né, pessoal? A gente tem primeiro que considerar que cada cirurgia é uma cirurgia diferente, né? E a gente precisa montar uma mesa de acordo com a ordem de que cada passo a passo da cirurgia vai ser feita. O que isso significa? Vou mandar aqui no grupo, peraí. Esse material que eu mandei no grupo, pessoal, é só assim para poder auxiliar vocês a como que é esse processo, tá? Foi eu que montei esse material. Vocês se lembram, gente, dos tempos cirúrgicos que a gente tem o diérese, a hemostasia, a exérese e a síntese? Lembra desses tempos que inclusive caiu na Sim, prova? Sim. lembro. Ah, então tá. Não lembra? Não. Gente, esses tempos cirúrgicos agora vai ser o momento da gente relembrá-los. Por quê? Porque uma mesa, ela vai ser montada de acordo com esses tempos. Então, para pensar, faz sentido, né? Se primeiro o médico faz o corte, então eu preciso ter instrumentais e materiais de corte. Depois o médico precisa fazer o quê, gente? O controle do sangramento, que é a hemostasia. Como que ele vai fazer isso, gente? Por meio de instrumentais específicos, por meio de compressas, de pinças, enfim, pode ter o bisturi elétrico também. Então, por aí vai, né? Depois, a gente tem o tempo que se chama exérese, né? Lembra que é a cirurgia propriamente dita? Então, aí eu vou ter um instrumental específico daquela cirurgia. Sei lá, se for uma cesárea, eu preciso dos instrumentais da cesárea. Se for uma cirurgia ortopédica, é o mesmo. E por aí vai, né? E por fim, a gente tem a síntese. Lembra que a síntese é a sutura? É a união dos tecidos? Para isso, eu preciso do quê, gente? Dos fios, das agulhas, para poder fazer esse tipo de sutura, né? Então, a sua mesa cirúrgica, ela tem que ser preparada de acordo com isso, né? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Nossa, professora, mas isso é muito específico. Se eu for contratada para, né, para trabalhar dentro do centro cirúrgico, como que eu vou saber já de antemão qual que é o kit da cirurgia tal? Gente, isso vocês, eu imagino, né, que vocês não devem ficar num primeiro momento já dentro para arrumar uma sala operatória. Se vocês não tiverem experiência, com certeza alguém vai instruir vocês para poder fazer isso, né? Bom, é isso que eu espero, né, gente? Mas a gente tem que pensar nessa ordem, tá? Deixa eu até apresentar aqui para vocês, para mostrar. Então, a gente tem que relembrar esses tempos cirúrgicos, né? E a montagem, então, da mesa, ela vai seguir, né, os mesmos traços desses tempos cirúrgicos. Então, antes de receber, então, esses instrumentos, essa mesa, principalmente, tem que ser coberta, primeiramente, com um campo estéril e permeável, né, pessoal? Que pode ser por qualquer tipo de material, pode ser aquele material SMS, que é aquele azul, sabe?
E aí, em seguida, né, o auxiliar da sala ou o técnico vai abrir as caixas, que a gente tem, esses instrumentais vêm em caixas, tá, de metais. E aí, o instrumentador, então, vai pegar essas caixas, apoiá-las, né, sobre essa mesa e organizar, então, de acordo com esses tempos cirúrgicos. Todos os materiais, todos os instrumentos, eles têm que estar disponíveis e acessíveis, tá? E eles podem, então, ser dispostos em uma mesa principal e mesas auxiliares. Às vezes vai ter duas mesas, dependendo do porte da cirurgia, né? Enfim. Aí a gente pode dividir, pessoal, essa mesa em alguns setores, tá? O primeiro setor, que é o material de diérese, igual eu falei para vocês, né? Que lá dentro vai ter, por exemplo, os bisturis, as tesouras, né? O segundo setor, pinças homeostáticas, então, material, né, para hemostasia, para controle de sangramento. O terceiro pode ser um material avulso, como, por exemplo, gases e compressas, que também servem para hemostasia. O quarto setor de uma mesa podem ser pinças auxiliares, então, que podem auxiliar na sutura, na diérese ou na hemostasia, né? O próximo pode ser síntese, né? Que vai ter o porta-agulha, eu já vou mostrar para vocês o que é. Depois, a gente pode dividir em pinças homeostáticas longas, pinças de pressão. Esses nomes, todos vocês vão ver, gente. Eu vou tentar abordar um pouquinho hoje, que eu vou falar de instrumentais para vocês, tá? Depois, a gente tem um setor de válvula, né, e materiais avulsos. Então, a gente segue mais ou menos esse padrão aqui, tá? Então, observem bem essa imagem. A gente vai ter primeiro os materiais de bisturi, então olhem aqui no cantinho da foto, né? No canto superior aqui, esquerdo, tem aqui as pinças, seguindo pelas tesouras. Aí a gente tem aqui compressas, a gente tem afastadores, então não sei qual cirurgia que é essa, pode ser uma cesárea, por exemplo, né? E vários tipos de pinças, tá? Cada setor desse, gente, tem uma família diferente de pinças. A gente tem inúmeras pinças diferentes, tá? Que tem nomes diferentes também. E cada uma delas tem que ser colocada dentro de uma margem de segurança da mesa. Vejam que elas não estão com a pontinha para fora, porque isso vai colocar em risco de cair esse material, né? Elas sempre devem ser montadas segundo uma lateralidade, então da direita para a esquerda, ou de acordo com a disposição da equipe, né? O que ficar mais fácil para entregar. E toda a ponta da pinça fica para baixo, porque aí a gente pega e entrega o lado que não tem a ponta para o cirurgião, se for o caso, ok? Gente, isso é bem específico, tá? Eu estou apresentando para vocês terem uma ideia de como que é uma montagem de uma mesa. Então, é lógico que se vocês forem trabalhar nessa área, vocês vão receber um treinamento, porque cada cirurgia tem infinitos materiais. Depois a gente vai até conversar um pouco disso. Tem 1 milhão de nomes diferentes de pinças, e na hora, por exemplo, que o médico estiver lá na cirurgia, ele vai falar o nome da pinça. E você, obviamente, tem que saber qual que é a pinça que ele tá, né, questionando para você entregar a correta, tá? Então, assim, para essa disciplina, pessoal, eu não vou cobrar nomes de pinças para vocês. Mas saibam que quem trabalhar nesse setor tem que saber, gente. Tem que estudar pra caramba e tem que procurar saber o nome de todas essas pinças, tá? Quem é que vai querer trabalhar dentro do centro cirúrgico? Eu acho que eu Não. professora. Eu acho que ninguém, viu, Laura? Agora eu Sei lá. assustei, ninguém quer mais. Não, Não, Ricardo. eu nunca queria, agora piorou. Mas Não. aí a hora que você fala que a remuneração é um pouco melhor, aí pode ser que vai ter gente que vai mudar de ideia. Sim, com certeza, gente. E é um setor bom para trabalhar. É lógico que vocês vão precisar ir buscar conhecimento e estudar mesmo a parte, porque, igual eu falei, gente, só com a escola não tem como a pessoa já sair sabendo de tudo do centro cirúrgico, principalmente essas pinças, né? Que é muita pinça.
Mas tem que buscar e correr atrás, e é um setor bom para trabalhar, gente. Não tem ninguém enchendo o saco, o paciente entra, o paciente vai embora, você nem vê direito. É um setor gostoso de Ah, trabalhar. já anima, professora. É um setor gostoso. Mas Então, tem o médico, né? mas É tem chato. equipes ótimas, gente. Hoje em dia até que tá difícil, os médicos, eles não estão mais dando problema com equipe de enfermagem, eu acho que mais. Antigamente tinha bastante disso, mas hoje as equipes são muito boas, viu? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Que trata também da montagem de uma mesa cirúrgica. E vocês vão ver, gente, que, assim, tem lugares que mudam a ordem dessa confecção da mesa, tá? De montagem da mesa. Porém, os princípios aí dos tempos cirúrgicos sempre são garantidos, ok? Então, vai depender do protocolo da instituição que vocês estiverem trabalhando. Todo mundo vai na minha tela? Sim. Ok. Em cirurgias como procedimentos no abdômen superior, o cirurgião costuma ficar à direita do paciente. Neste caso, o primeiro auxiliar fica à sua frente e o instrumentador fica ao lado do primeiro auxiliar. Note a localização da mesa de instrumentação. Caso o cirurgião posicione-se à esquerda do paciente, as disposições se invertem. A mesa de instrumentação será dividida em 4 quadrantes. O quadrante número 1 é o que fica mais próximo da mesa cirúrgica e do paciente. Ó, esses são os campos. Ó, o profissional já está paramentado, gente. Então, se ele estiver sozinho, ele precisa abrir primeiro e deixar exposto esse campo que está estéreo, depois ir lá se paramentar, colocar esse avental estéreo, colocar a luva estéreo, para depois pegar o que está aí dentro, tá? Isso é importante, porque ali teve uma pessoa que ajudou e tirou, né? Isso para ele. O instrumentador deve, então, pegar o primeiro campo e abri-lo sem contaminá-lo, e posicioná-lo sobre a mesa de instrumentação cirúrgica. Mas normalmente sempre fica 2 pessoas para auxiliar, tá? Neste momento, o instrumentador já pode selecionar os materiais para colocar sobre a mesa. Pergunte ao cirurgião qual será a sua posição. Se ele for ficar à direita do paciente, esta será a disposição da mesa de instrumentação. O quadrante número 1 deverá sempre ser adjacente à mesa cirúrgica onde está o paciente. No caso de procedimentos sem instrumentador, a mesa de instrumentação ficará ao lado do cirurgião. É possível ainda utilizar a mesa de Mayo, a mesa para o primeiro auxiliar. Existem 2 tipos de bisturis: o de cabo reesterilizável e o totalmente descartável.
Para a montagem do bisturi reutilizável, é necessário utilizar uma pinça para evitar acidentes. E tem vários tipos de pinças também, viu, pessoal? E tipos de bisturi diferentes. Então, igual eles falaram, tem números, calibragens, fiação, angulação, tudo diferente. Ó, esse daí é um bisturi totalmente descartável. E uma coisa interessante, pessoal, é que vocês vão ver que tem infinitos tamanhos de tesouras, de pinças. A gente tende a colocar sempre do menor para o maior, tá? Uma ordem também decrescente. O quadrante 1 contém poucos instrumentos. Aproveite o resto da fileira de baixo para preencher com materiais de hemostasia e preensão. Kelly é o nome da pinça, tá, gente? O nome da tesoura. Esse Halsted também é um nome de tesoura cirúrgica, tá? Ó, Mixter também é outro nome. Aí outro nome, que é o Crawford. Tem a de Kosher. Pinça de Alice. Pinça dente de rato. Pinça anatômica. Então, observem, pessoal, eles sempre colocam a mesma família de pinças dentro da mesa. O que é uma família de pinças? É o mesmo nome, só que com tamanhos diferentes, né? Tem que colocar do maior para o menor. Para montar o porta-agulha, esse tipo de fio já agulhado, utilize um porta-agulha para retirar a agulha de dentro do pacote. Por estar enrolado, o fio pode adquirir uma memória. Puxe para esticar este fio. Use o porta-agulha para prender a agulha em sua metade, utilizando somente a ponta deste instrumento. Para este preparo, você irá precisar de um porta-agulhas
cilíndrica ou triangular e de um fio pré-cortado, que geralmente é o de algodão. Então, vejam que até isso ele já deixa pronto, né, pessoal? Agulha com os fios de sutura, né? Utilizando uma das mãos, passe o fio pela mão que está segurando o porta-agulha, depois pela interseção entre o porta-agulha e a agulha, e finalmente prenda no orifício da agulha. Corte um dos lados do fio. Esses são os nomes dos tipos de afastadores, tá? Então, ó, as mãos sempre fechadas, as mãozinhas assim, para não correr o risco de encostar em nada, tá, pessoal? Porque se encostar, contaminou, tá? O cirurgião do outro lado, você auxiliando, né, a dando essas pinças sempre quando ele precisar. Tudo bem, gente? Deu para ouvir, entender mais ou menos? Sim. Deu? Mandei aqui o vídeo também no grupo para vocês, tá? E eu queria ver com vocês o que vocês acharam. É fácil, gente? Uai, professora, Não. vendo o vídeo, Não é. eu acho que é Não, questão não é de não. estudar mesmo. Oi, desculpa, não entendi. Não é não. Observando Não é. o vídeo, eu acho que é questão de estudar mesmo, sabe? Acho que tem que ter vocação, tem que ter vocação. É questão de Tem que estudar. estudar muito, mas muito mesmo, não é pouco, não. Exatamente, pessoal. Então, assim, vai variar da cirurgia. Tem cirurgias que têm equipamentos diferentes, instrumentais diferentes. Agora, em si, alguns princípios sempre, alguns instrumentais sempre vão ser iguais. Então, materiais de diérese, de sutura, de síntese, né? Isso sempre vai ser igual. Porém, o que a gente precisa ficar atento, né, é a ordem. Não sei se vocês observaram que a mesa estava impecável, né? Estava bem organizada. E é assim que a gente tem que montar, tá? Eu vou mostrar agora por fim, pessoal, que eu deveria até ter mostrado antes para vocês, um vídeo sobre como se paramentar e colocar o avental cirúrgico. Então, a gente só vai inverter um pouquinho as ordens. Vocês já viram como faz a escovação, depois vocês teriam que colocar, então, esse avental estéreo, para depois, aí sim, montar a mesa, tá? Vou mostrar aqui, então, para vocês. Avental estéreo, luva estéreo e propés descartáveis. Agora vamos ao procedimento. Depois da escovação Olha lá, cirúrgica... acabou a escovação cirúrgica, olha o que deve ser feito. Isso no vídeo 1, inicie a paramentação secando as mãos. Usando uma compressa estéreo, comece pela palma da mão seguido do dorso, antebraço e cotovelo. Use apenas um lado da compressa por membro. Em uma mesa auxiliar estarão dispostos um avental e os campos cirúrgicos que serão utilizados no procedimento. Depois da secagem das mãos, pegue o avental pelos cordões superiores, próximo à gola, com dedos em pinça.
É importante segurar apenas na parte interna do avental, de modo que sua dobradura seja desfeita e continue estéril. Eleve o avental cirúrgico paralelamente, encaixando os braços nas mangas. Não se esqueça que os braços devem permanecer elevados. Neste passo, é necessário que alguém da equipe o auxilie. Este auxiliar inicia puxando o avental, tocando pela parte interna para não contaminá-lo. Depois, ele deve amarrar o cordão superior e, em seguida, o cordão dorsal. Observem que aí tinha uma pessoa para ajudar, gente, mas em alguns casos não tem, tá? Agora que você já está com o avental, vista as luvas estéreis com a técnica adequada e siga para o último passo da paramentação. Nossa, aquele dia no laboratório colocando luva era uma dificuldade tão grande. Aí você pensa que nesse processo tem o avental estéreo, tem tudo estéreo. Para finalizar, Ricardo, o pior é o avental, você viu como ela coloca? a parte Então, superior do corpo. Gente, olhem que aí tem um nozinho na parte da frente, vocês Apoie viram? o cordão Olha embaixo o que de que ela uma vai cabeça do fazer avental para não estéreo. contaminar. Vire seu corpo em um ângulo de 360 graus para conseguir amarrar a ponta de trás com a ponta da frente do avental. Que aí tá estéreo, ninguém tocou, aí você Lembre-se pode que, fazer isso. enquanto estiver paramentado, aguardando para entrar em campo cirúrgico, deve ficar com as mãos cruzadas abaixo da altura da linha mamilar e acima da cicatriz umbilical. Importante recordar, os extremos do avental são considerados contaminados. Jamais coloque as mãos para trás. O avental de tecido molhado é considerado contaminado. Cuidado! Caso algo ou alguém tocar na parte frontal ou mangas do avental, realize sua troca imediatamente. Pronto, está paramentado. Esperamos que tenha ajudado. Até mais. Facinho, hein, gente? Muito fácil. Pessoal, e aí vocês observaram que tinha uma pessoa que ainda auxiliou para ir lá e Ó. deu o avental. Vamos dar banho no leito, que é melhor, viu? Tem casos que não tem ninguém para ajudar. Então, um profissional, por exemplo, acabou a higienização cirúrgica, ele tem que pegar lá pelas pontinhas, encaixar assim o avental, colocar as luvas, para depois fazer todo o resto. É bem mais difícil isso. Só que, igual eu falei, é bem raro, sempre vai ter a presença de uma pessoa para auxiliar durante esse processo, tá? E no final dá tudo certo, gente, mas os princípios da asepsia têm que ser garantidos, ok? No início a gente acha difícil também, porque por ser assim, por estar vendo as primeiras vezes, mas depois que já vira rotina deles, é mais fácil, né? A pessoa já pega todas as técnicas, não fica tão difícil de fazer. Aham, não, exatamente. Igual a montagem da mesa também, tá? Que depois, quando pega o jeito, gente, é bem simples, tá? Não tem muito segredo. E rapidinho é montado uma mesa. Porque pensem comigo, pessoal. Se chega uma cirurgia de emergência, de urgência e emergência, rapidamente eles precisam montar isso para a cirurgia acontecer. Então, tem que ser preparado muito rápido, tá? Tudo bem, galera? professora, eu acho que não é o mesmo, mas lá na Santa Casa, quando eles vão entrar em algum local isolado, Uhum. isolamento, eles usam um avental, mas acho que não é desse. Ah, deve ser diferente, né, Ricardo? Não, o avental de isolamento é outro, gente. Não é o mesmo da sala de operação, tá? A sala de operação é muito mais cheia de... Sim, porque aí, né? de fato, esse avental tem que ser estéreo, né? Não pode contaminar nada, né?
você pode usar várias vezes, sendo que se for só você que usou e para o mesmo paciente, né? Se for para o mesmo paciente, só um profissional, você pode usar o mesmo avental para o plantão, né? É diferente de um lugar que está isolado, porque você tem que se proteger, né? A Sim, pessoa já está com a bactéria, agora lá dentro da cirurgia não. Tem que proteger você, o médico, o paciente, todo mundo, é diferente, né? exatamente. Então, é um processo bem minucioso, gente, que o principal ponto aqui é não deixar contaminar, tá? Esse que eu acho que é o principal. Esse eu acho que é o pior. É o Que pior, é o mais difícil, é o né? mais difícil, eu acho. É verdade. Gente, e agora nesse restinho aí, até umas 9 horas, eu vou falar com vocês um pouco sobre instrumentais cirúrgicos, tá? Porque vocês devem ter visto na hora lá do vídeo que colocou um monte de nome de pinça diferente, falou de Kelly, falou de um monte de nome, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns desses tipos de instrumentais, tá? Fiquem tranquilos que essa parte é bem específica de quem trabalhar dentro do centro cirúrgico. Isso eu não vou cobrar de vocês, tá? Nomes nem nada do tipo, até mesmo porque até eu que estou por fora do centro cirúrgico nem lembro. Eu nunca trabalhei dentro do centro cirúrgico, tá, gente? Mas quem trabalha tem que saber o nome de todos esses instrumentais, tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Dúvida, gente? Não? Não. Não? Beleza. Bom, pessoal, o que é então instrumental? Instrumental cirúrgico, né? É todo material, então, que utilizado na realização de intervenções cirúrgicas, retirada de pontos, exames, tratamentos e até mesmo curativos. Se vocês se lembram, lá naquela aula de curativo que eu dei para vocês, tinha um kit de curativo que vem numa caixinha, lá dentro tem uma pinça, tem uma tesoura, né? Que isso auxilia para poder fazer o procedimento, tá? E o melhor material para a fabricação desse instrumental é o aço inoxidável, tá? Porque ele apresenta maior durabilidade, possibilidade também, né, da esterilização sem danificar o material e por aí vai. Aí a gente tem então a divisão dos instrumentais, né? Que acho que vocês até ouviram falar no vídeo. Nós temos os especiais, que são aqueles usados em apenas alguns tempos e determinadas cirurgias, né? E temos os materiais, os instrumentais comuns, gente, que fazem parte então do instrumental básico, utilizado em qualquer tipo de intervenção cirúrgica, tá? Então, por exemplo, os materiais de diérese, que é os materiais de corte, que vai ter sempre o bisturi, vários tipos diferentes de bisturi, números diferentes, ângulos diferentes, né? Temos os materiais de hemostasia, então as pinças para conter o sangramento, e os materiais de sutura, né? Que são semelhantes, então, entre os três. E, gente, só um adendo aqui também. Essa área é tão específica, gente, que além de ter diferentes nomes de pinças, de bisturis, de ângulos, a gente tem também diferentes tipos de fios de sutura. Tem os fios absorvíveis, os não absorvíveis, mais grosso, mais fino, e tudo tem nome diferente. Então, vocês já imaginam, toda vez que eu vou explicar alguma coisa que eu falo um nome novo, vocês já ficam de cabelo em pé. Imagina se vocês trabalhassem nessa área, que tudo tem um nome diferente, tem um número, tem um tamanho, e tem que saber de tudo isso, gente. Quem trabalha nessa área vive nesse mundo à parte, viu? Os tempos, então, já falei para vocês, né, que tá naquele PDF que eu mandei agora no grupo, né? E da classificação didática que eu também já falei para vocês. Então, de acordo com a utilização, a gente vai ter então os instrumentais para diérese, hemostasia, síntese. A gente tem os instrumentos auxiliares, as pinças de campo, pode ter afastadores, materiais de preensão e os materiais especiais de acordo com aquele tipo de cirurgia, tá? Primeiro, gente, agora eu vou mostrar o primeiro, que é os instrumentos de diérese, ok? Esses instrumentais, pessoais, olhem só,
É a fase, então, de abertura. Então, tá relembrando aqui esse tempo cirúrgico. Tem a função, então, de cortar e dissecar os tecidos. É constituído pelo quê? Então, pelo bisturi, por tesouras e outros, que são utilizados nas cirurgias gerais e especiais. Então, qualquer tipo de cirurgia vai ter esse tipo de instrumento. Então, aqui, olhem só, como é diferente esses tipos de bisturi. Vocês sabiam, gente? Tinham ideia que a gente tinha diferentes tamanhos e angulações de bisturi? Não. Sim. Sim? Aham. Então tá. Olhem só, gente, a gente tem um que a pontinha, ó, ela é mais pontiaguda, outro que a ponta é um pouco mais angulada, outro que a gente tem uma curva. A gente tem diferentes lâminas, tá? Que vão possibilitar desde incisões mais críticas ou incisões delicadas, né? Então, olhem só. O cabo número 4, por exemplo, utiliza lâminas maiores, são utilizados em procedimentos em grandes animais, né? Ou então procedimentos de cortes mais grotescos, vamos dizer assim, né? E por aí vai. Então, olhem a infinidade de números de bisturis que a gente tem, né? Cabo número 3, destinado para lâminas pequenas, porque a gente tem cabos também além do bisturi. Igual vocês viram no vídeo ele montando, algumas dessas lâminas são descartáveis, vêm já próprias. Elas não vêm acopladas dentro do cabo. Você que precisa montar, pegar a lâmina e montar, colocar lá dentro do bisturi, né? Com auxílio de uma pinça, né, para evitar acidentes. Então, olhem só, cabo 3 destinado para lâmina para cabos pequenos, cabo 4 lâminas maiores, né? E cada uma vai ter então uma finalidade diferente. Bom, a gente tem também, né, as tesouras de ponta fina, ponta romba também, que servem também para dissecar os tecidos, tá, gente? Tem algumas cirurgias que, além de utilizar o bisturi para o corte, eles vão lá e usam a tesoura para auxiliar nesse processo do corte, ok? Cortar, então, materiais orgânicos e materiais, né, como gaze, fios, borracha, plástico, promover também a dissecção, que é o corte dos tecidos, e por aí vai. Aí a gente tem um tipo, né, de modalidade de tesoura, né, que se chama Metzenbaum. Então, o nome já também não ajuda, né, pessoal? Que esse daqui é um tipo de tesoura, olhem só, indicados para diérese delicada de tecidos. Então, um tecido mais sensível, um tecido frágil. Podem ser utilizadas em cavidades, né, introduzindo-as a fundo, às vezes o cirurgião vai precisar, né, inserir essa tesoura numa profundidade maior do tecido, e é indicada, então, para diérese de tecidos orgânicos, por ser considerada menos traumática a forma com que ela corta aquele tecido, tá? Ela apresenta uma porção cortante mais curta do que a não cortante, então observem os tipos aí diferentes, igual tá na imagem aqui para vocês, tá? Então, aqui é esse tipo de tesoura, então olhem como que ela é, pessoal. Ela pode ser tanto reta, igual está aqui na foto, quanto a Metzenbaum curta, tá? Ela serve, então, para dissecção. E ela é chamada dessa forma porque ela possui as pontas finas e delicadas, tá? A gente tem também outra classificação, que são as tesouras de Maio, né, que é bem conhecida esse tipo de tesoura. Depois, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ouvir esses nomes, tá? Pelo menos essas que é L, é de Maio, vocês vão ouvir bastante. Essas aqui são empregadas na rotina cirúrgica. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Oi? Elaine? Quer falar? Não. Porque eu ouvi barulho. Esses tipos de tesoura, gente, eles são empregados na rotina cirúrgica, principalmente na versão R, que é a reta, tá? Que são para tecidos, então, mais grosseiros, ou então em superfícies, ou cavidades, em corte de fios,
tá? Ela é considerada mais traumática do que a outra que vocês viram atrás, a Metzenbaum, tá? Porque ela apresenta porção cortante proporcional a não cortante. Então, observe que ela corta de igual nível, ela não tem o cabo mais longo, o nível de corte aqui dessa outra tesoura, ela é mais aqui aonde que tá essa curvinha, não sei se vocês conseguem entender, tá? E é legal vocês também verem sobre esses instrumentais aqui, gente, porque no laboratório eu vou ver qual tipo de instrumental que tem, que possivelmente não vai ter todos esses aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Vai ter só alguns lá no laboratório. Aqui, a tesoura, então, de dissecção de maio. Então, observe que a gente tem ela reta, a gente tem ela curva também. Tesoura de uso geral, que é a Forte, né? Que é para cirurgias também de secção de fios e outros materiais. Então, esse é o nominho dela, tesoura de Forte. Tudo bem, gente? Tudo. Eu tô apresentando o básico, tá? Agora, então, eu vou falar rapidamente para vocês, e aí a gente já para, que não vai dar tempo de eu apresentar esses instrumentais todos para vocês, tá? Mas os instrumentos de preensão, tá? Que são aqueles destinados, então, a agarrar os tecidos, né? Pinças de dissecção. Promovem também a hemostasia, que é para controlar o sangramento dos vasos, né? E a gente tem as pinças atraumáticas, usadas para hemostasias temporárias, tá? Primeira delas, né, que é a pinça Addison com dente. Então, observem aqui, gente, que a pontinha dela tem parece que um dentinho, tá? Que serve, então, para ter esse tipo de função. Aí a gente tem também a possibilidade de ter a pinça Addison sem dente, tá? Pinça dente de rato, quem já ouviu falar desse nome? Também é conhecido, gente. Eu já. Já? Lá na NGA a gente viu essa daí. Ah, e eles usaram para fazer o quê? Não, foi o dia que a gente foi montar os kits, aí tinha, né? A professora falou. Ah, tá. E na Beleza. Santa Casa também, a Claudinão também mostrou ela pra gente. Ah, legal. Gente, essa pinça aqui, a pontinha dela tem uma leve curvatura, uma pontinha assim que parece com os dentinhos de rato mesmo. Então, por isso que ela tem esse nome, pinça dente de rato, tá? A gente tem a pinça anatômica, então vejam, gente, que é tudo pinça diferente. Essa daqui, essa pinça anatômica, a pontinha dela tem algumas proeminências. Então, ó, diferente da pinça de rato, diferente da pinça de Addison sem dente e até mesmo a com dente, tá? Então, é por isso que tem um monte de nome diferente, porque são pinças diferentes. Muda pequenas coisas, mas muda alguma coisinha, tá? E a gente tem os instrumentos de hemostasia definitiva, né? Que são aquelas pinças homeostáticas destinadas ao pinçamento de pequenos vasos sangrantes para ligadura e também para pinçar fios de sutura e tecidos orgânicos, né? Como o peritônio, a porneurose, por aí vai. Então, olhem só, gente. Para isso, a gente tem, então, as pinças de Kocher, né? Que olhem como elas são. Elas podem ser retas, observem a pontinha dela, o tanto que ela é diferente, tá? E pode ter também a pinça de Kocher curva. Isso, gente, para pinçamentos transversais em tecidos ou pinçamentos pela ponta para tração, enfim. Aqui a gente tem a famosa pinça de Kelly, que também é bem conhecida, tá, gente? Não se preocupem se vocês não ouviram falar desses nomes, porque vocês vão ouvir ainda falar, tá? Aqui a gente tem a pinça Kelly reta, a pontinha dela, gente, também tem umas traçõezinhas, dá para sentir que tem algumas coisinhas lá na ponta, e tem a pinça Kelly curva também, tá? Tem pontas menores e estrias parciais, então essas curvaturas dentro lá
desse pinçamento aqui, usada então para vasos, fios grossos e pinçamentos pela ponta de tecidos menos grosseiros. Cada uma tem uma função diferente, né? Vou falar esse último para vocês, tá? Deixa eu ver até onde vai. Pinça homeostática de Crille. Então, olhem só. Tem a reta e tem a curva também. As estrias delas são diferentes do que a pinça de Kelly, né? E elas estão cobrindo totalmente a zona destinada de preensão. Então, às vezes, a Kelly é só a pontinha, essa daqui vai em toda a curvatura, né, dessa tesoura. Aí a gente tem a pinça também de Halsted, que é chamada de mosquito, né? Tanto a reta quanto a curva, tá? E ela tem esse nome por conta do seu tamanho e delicadeza. Então, a ponta dela é diferente, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, gente, são instrumentos, então, de homeostasia definitiva, ok? Nossa, professora, é muita coisa. Já esqueci a metade das coisas que você falou. Gente, o que precisa ter em mente de tudo isso? É que a gente está separado por grupos, e isso vocês conseguiram entender. Primeiro, os materiais de hérese, né, de corte, depois os materiais de homeostasia, que a gente tem as pinças para clampar, né, o vaso, conter aquele sangramento. Então, a gente tem que pensar nos tempos cirúrgicos. As pinças são de acordo do tempo cirúrgico. Não vou cobrar nomes de vocês, gente, até mesmo porque nem eu lembro o nome de todos esses instrumentais. É só quem trabalha no centro cirúrgico de fato para poder relembrar de tudo isso, tá? Tudo bem, gente? Tudo. Ok. Pessoal, depois na próxima aula eu vou mostrar para vocês que a gente tem vários outros instrumentos, isso daqui eu mostro para vocês na próxima aula, assim como eu também vou falar sobre os fios, tá? Porque, ó, aqui a gente vai ver sobre diferentes tipos de fios de sutura, depois eu vou mandar essa aula aqui para vocês, tá? E aí vocês lembram, então, que a gente viu só até a segunda parte. Aqui tá até falando da organização das mesas, que depois eu vou repetir isso com vocês, tá? E sobre fios, gente, que conhecimento que vocês têm sobre fios cirúrgicos? Quando a gente leva, então, uma sutura, vocês têm uma noção de que a gente tem fios que são absorvíveis e outros que não? Por exemplo, aquele ponto Sim, que a gente não tira. Tipo tem. da cesárea, não é? Tem um A que eles cesárea fazem tem que que não ele é tira, né? interno e tem o outro E que ele é cai externo, né? sozinho, né? Isso mesmo. E hoje, gente, a gente tem a possibilidade, inclusive, de, para fazer essas suturas, usar até a cola cirúrgica, que é absorvível. Eu acho que eu já até comentei ela com vocês, né? Que eles não dão um ponto com um fio que absorve. Depois eu vou explicar na próxima aula, mas esses fios absorvíveis são utilizados de materiais de origem animal. Então, por isso que a gente consegue absorvê-los, tá? E hoje a gente tem aí a presença da cola cirúrgica também, muito utilizada em cirurgias estéticas, que promove, né, a absorção e uma aparência mais bonita desse tecido, né, de forma externa, que não precisa mais tirar, né? Tudo bem, gente? Sim. 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 Beleza, então. Pessoal, então eu pretendo fazer o seguinte, né? Na próxima aula, que a gente ainda vai estar online, porque o lockdown vai até dia 10, né? Então, na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre terminar essa aula sobre instrumentais. Aí eu falo rapidamente para vocês desses fios, né? E aí, se tudo dando certo, se a gente voltar aí a partir do dia 15, eu falo para vocês rapidamente do laboratório, tá? Como que funciona, a gente faz no mínimo aí a higienização cirúrgica da escovinha, ok? Ok. Então tá bom, então, gente, deixa eu interromper aqui a gravação.